Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Lucas Vilela aqui passando com mais um conteúdo aí complementar da nossa última aula. Na última aula aí nós vimos a parte de movimento circular, onde nós aprendemos a calcular velocidade angular, velocidade linear, o que é frequência, o que é período, quando é que eu utilizo a fórmula, quando é que eu utilizo a outra. Então tudo isso nós vimos na aula passada. Hoje vamos dar complemento no conteúdo utilizando acoplamento de polias. Então, a gente precisa entender o que é polia, né? Quais são os tipos de acoplamentos, como é que acontece, o que é que eu preciso fazer para que aconteça um acoplamento de polias. Então, tudo isso aí a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. A física é bonita, estou morrendo de saudade de vocês e vamos embora. Ó, não esquece de colocar os comentários lá no vídeo para poder a questão da frequência aí. Não esquece aí de colocar os comentários no vídeo para a gente poder fazer a frequência e vocês não serem prejudicados, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. Acoplamento de polias. Primeiro acoplamento de polias, vamos entender, é acoplamento por correia ou corrente. Então o que é polia? Polia é justamente esse objeto aqui, ó, circular, tá vendo? Que vai servir como base, esse aqui como um A, como um B, de maneira que vai existir uma corrente aqui, ó, e essa corrente vai estar sendo girada em torno desses dois círculos, dessas duas circunferências, tá vendo? Isso aqui é muito utilizado, vocês podem observar essa imagem aqui, você entender que isso aí pode ser aquela parte da bicicleta, onde nós vamos ter aí a roda traseira, a roda dianteira, só que nessa maneira aí nós vamos ter uma menor e uma maior, nesse caso aí, né? Nós vamos ter aí uma parte menor e uma parte maior aí. Então o que acontece? Isso aqui vai ser justamente acoplamento por correia ou corrente. Observe, vai existir aqui a polia A, vai existir a polia B, e essa corrente aqui ou correia vai estar se movimentando, vai estar girando em torno desses dois, tá vendo? Vai dar dando uma base aí, ó, para essa corrente estar fazendo um movimento giratório em relação a essas duas polias. Só que acontece, quando eu trabalho aqui nesse movimento giratório, as velocidades deles vão ser iguais, independente de aonde seja o ponto, né? Então, se ele tiver aqui, a velocidade vai ser igual a esse, vai ser igual a velocidade aqui. Então, o que significa dizer isso? Significa que a velocidade que está aqui ocorrendo aqui, ó, esse movimento, vão ser iguais em todos os pontos. Velocidade linear, tá? Nós vimos aí duas velocidades. Quando trabalhamos com movimento circular, existem duas velocidades para a gente. A velocidade que é chamada de velocidade angular e a velocidade linear. Neste caso aqui vai ser a velocidade linear. A velocidade linear, ela vai ser igual, né, em todo o percurso. Então, quando trabalha com acoplamento por correia ou corrente, é a primeira acoplamento aí, entenda que a velocidade linear da polia A e da polia B, elas vão ser iguais. Então, VA vai ser igual a VB, tá aqui. A velocidade de A vai ser igual à velocidade de B, certinho? Então, ó, apresenta a velocidade escalar igual, né, em todos os pontos, considerando que a correia ou corrente não varia de tamanho. Então, a corrente vai ser o mesmo tamanho, então ela vai estar aí na polia, nas duas polias, então a velocidade linear das polias vão ser iguais, tá bom? Então, vamos embora. Quando eu trabalho com acoplamento de correia de polia, como a velocidade vai ser igual, a velocidade linear, então nós vamos ter que entender o seguinte: o que aconteceu aqui? Observe que aqui é a polia que é chamada de movida e aqui é a polia chamada de motora, tá? Por quê? Porque aqui está sendo movida e aqui vem a parte da motora, onde tem um maior RPM. O que é maior RPM? Maior RPM é quando for a maior rotação por minuto. Já quando ela tiver uma menor rotação por minuto, é o contrário. Esse menor é chamado de motora e esse maior é chamado de movido, tá bom? Então, vocês vão entender quando é que vai ser algo motor ou algo movido, dependendo dos meus RPM, que é justamente a nossa frequência. Se a nossa frequência ela vai ser maior, se a frequência for maior, então nós vamos ter que a menor polia ela é chamada de movida e a maior polia é chamada de motora. Se eu tiver uma menor frequência, né? Então a menor frequência vai acontecer que aqui seja a motora, né? E aqui vai ser a maior, vai ser a movida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós sabemos que uma polia, como é um movimento circular, vai existir um raio aqui, ó. O raio vai sair do centro até tocar em uma ponta da circunferência, como nós já vimos em aulas anteriores, tá bom? Então nós sabemos que vai existir um raio. E também vai existir uma frequência. Com que frequência isso aqui está girando? Lógico, como nós sabemos que
essa polia aqui tem um raio menor, então a tendência ela é fazer o giro completo em um menor tempo em relação à outra. Então a frequência com que essa aqui está girando, né, vai ser mais rápida do que essa, que ela é maior. Então é óbvio para entender isso, porque como a polia é menor, ela vai girar em um tempo menor em relação ao maior. Ela vai girar mais vezes do que a outra, certo? Por que isso acontece? Porque as velocidades da corrente são iguais. Se eu tenho a velocidade da corrente e com velocidades iguais, velocidade linear iguais, né? Como está mostrando aqui para a gente. Ó. Como consequência das velocidades lineares serem iguais, a polia de menor raio, a polia que tiver menor raio, gira com maior frequência. Então, a mesma coisa acontece com a outra. Se eu tivesse aqui uma polia de maior raio, ela vai girar na menor frequência, tá bom? Então, você precisa entender isso. Quando eu trabalho com polias, que essa polia é polia por corrente ou por correia, né? Correia ou corrente, nós temos que entender que a velocidade vão ser iguais. Então, se a velocidade linear vão ser iguais, só sobrou para a gente frequência e raio. Você vai ter que observar só a frequência e o raio. Então, como é que eu faço para descobrir? O que a questão vai pedir, professor? A questão vai pedir ou a frequência que a polia menor faz, ou a frequência que a polia maior faz. Ela vai pedir alguma coisa. E qual a forma que eu vou utilizar? Essa fórmula aqui, ó. RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Quem é RA, professor? RA é o nosso raio. O raio de quem? Da polia A. Observe que existe a polia A e a polia B. Então, nós vamos ter aqui que o RA é o raio da polia A, FA é a frequência da polia A, RB, o raio da polia B, e FB, a frequência da polia B. Lembrem comigo, o raio sempre vai ser em metros. Se a questão trouxer o raio em centímetros, você precisa transformar ele para metros, tá bom? E a minha frequência sempre vai ser em hertz. Se a questão trabalhar lá em RPM, você precisa pegar esse valor e dividir por 60, que é justamente para achar o valor em hertz, tá bom? Então, essa é a nossa fórmula de como encontrar acoplamento por correia ou por corrente. Eu vou utilizar essa relação aí para achar nosso resultado, tá bom? Então, estamos acabando nossa aula já. Vamos finalizar aqui com esse segundo acoplamento por engrenagem, né? Para a gente encerrar nossa aula, tá bom? Então, quando a gente trabalha com acoplamento por engrenagem, né, como eu falei a vocês, nós vamos ter essa fórmula aqui, ó. VA, que é justamente a velocidade linear, tá? Observe que, além das velocidades angulares serem iguais, tá bom? Então, quando trabalha com acoplamento de polia por engrenagem, nós vamos ter que a velocidade angular vão ser iguais. Diferentemente da 1. No acoplamento por correia, a velocidade linear seriam iguais, tá bom? Aqui, quem vai ser igual, os valores vão ser iguais, vão ser as velocidades angular. A velocidade angular aqui tanto vai ser igual na polia A como na polia B. E além da velocidade angular ser iguais dos dois, também vai acontecer que o período e a frequência vão ser iguais, tá? Então a frequência vai ser igual. Por quê? Porque ele está sendo girado no mesmo eixo. Vai ter um eixo aqui, ó, que o ângulo que ele fizer aqui, ó, de rotação vai ser tanto para esse como para esse. É por isso que a velocidade angular aqui vão ser iguais, tá bom? Então velocidades angulares iguais, o que vai acontecer? Vai ter que a frequência também de rotação vão ser iguais. Então, com a frequência de rotação sendo iguais, o que é que eu vou ter para calcular, para observar? Eu vou ter que calcular a velocidade linear e vou ter que calcular o raio. Aí uma coisa importante, a velocidade linear é maior na polia de maior raio, tá? Então, observem as definições, é muito importante vocês estudarem as definições, né? Estudarem, ver esse vídeo de novo, pausa ele, faz anotações, vê mais de uma vez, para vocês entenderem o que é acoplamento de polia e suas fases. Aqui é a segunda acoplamento por engrenagem. No acoplamento por engrenagem, a velocidade linear vai ser maior na polia de maior raio, tá bom? Então, quando tiver aqui o maior raio, então a velocidade linear dele vai ser maior, tá bom? Então, aqui, ó, como é que vai acontecer aqui para eu calcular? O que é que eu vou ter que calcular? Ou você vai calcular a velocidade linear, ou vai ter que calcular o raio. Observe que a fórmula vai ser essa aqui, ó. Velocidade angular do A, certo? Velocidade linear do A vai ser dividido pelo raio de A,
tem que ser igual à velocidade do B dividido pelo raio do B, certo? Então essa é a fórmula que nós vamos estar utilizando para descobrir ou a velocidade ou o raio, dependendo do que a questão peça. Nesse caso aqui, na acoplamento por engrenagem, a velocidade angular vai ser igual e a frequência, o período, né, eles vão ser iguais também, tá bom? Então tem aqui o acoplamento por rodas dentradas, né? Dentadas, é outro tipo de acoplamento. Duas engrenagens estão interligadas, aqui eu trouxe para vocês um exemplo do livro para vocês entenderem. Duas engrenagens estão interligadas de acordo com a figura. Seus raios são de 5 centímetros e o raio do B são de 8 centímetros, tá vendo? Suponha que a engrenagem A gire no sentido horário e uma frequência de 180 RPM. Como as engrenagens estão inclinadas, seu movimento é solidário e a velocidade linear dos dentes é a mesma. Observe que a velocidade linear, elas são a mesma, tá? Quando também acontece dessas engrenagens estarem juntas, a velocidade linear, ela vai ser a mesma. Então, vai ter aí frequência e vai ter raio, tá bom? Então, nessa situação aqui, quando trabalhar com acoplamento com engrenagem uma próxima da outra, então eu vou utilizar o acoplamento por correia. O acoplamento por correia nos garante que eu vou usar essa fórmula aqui, ó, RA vezes FA igual a RB vezes FB, tá bom? Então, substituindo aqui, nós vamos ter que, sabendo que ele gira a 180 RPM, então eu preciso transformar isso em Hz, né? Então, eu vou pegar 180 dividido por 60, então vai valer 3 Hz. Nós vamos ter que também transformar, observe que aqui está em centímetro, aqui também está em centímetro. Então, eu vou transformar isso aqui em metros. Vai dar 0,05, tá vendo? E 8 centímetros transformados dá 0,08. Por que ficou essa fórmula, professor? Porque aqui, ó, como ele quer saber qual é o valor da frequência da frequência B, eu vou pegar o RB, tá multiplicando, e passei ele dividindo. Então, quando ele passa dividindo, eu vou usar essa relação aqui, ó, para descobrir quem é o FB. Então, ficou 0,05, que é o raio da A, vezes a frequência do A, que foi 3, quando eu transformei aqui, ó, 180 dividido por 60, deu 3, dividido pelo raio do B, que é 0,08. Então, eu multiplico esse vezes esse, divido por esse, vai dar 1,875 Hz. Esse valor aqui já é o valor da frequência de B, tá bom? Então, esse é o nosso exemplo aqui. Vai ter alguns exercícios para vocês resolverem aqui. Façam esse exercício aí e me enviem até o final da aula, tá bom? Então, vocês vão ter aí hoje, vou deixar até segunda-feira, tá bom para vocês aí? Então, segunda-feira aí vocês me entregam até segunda-feira. Então, vocês vão ter esse compromisso aí de estarem resolvendo essas questões. São apenas 5 questõezinhas aí, você não está resolvendo e está me enviando aí a foto no caderno dessas atividades, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa. Fique com Deus, cuidem de vocês, cuidem dos seus. Um beijo no coração, estou morrendo de saudades, a física é bonita. E até a próxima aula, tá bom, gente? Tchau, tchau, fique com Deus. Fui!